Olá, alunos do quinto ano, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Juscelia e eu estou aqui, olha só, para mais uma aula do nosso Movimento Aprender. Hoje é a nossa aula de número 4, certo, pessoal? Se você está juntinho comigo, você está realizando as atividades hoje, quinta-feira, dia 20 de maio de 2021. Como vocês já sabem, nesse novo formato de aula, estamos usando, olha só, um novo livro, que é o nosso livro, ó, Aprender Sempre, que vocês já receberam aí na sua escola. Mas como nós já dissemos, nem tudo nós conseguiremos responder no livro. Então, vocês deverão abrir o caderno que vocês têm aí disponível, pode ser o caderno de tarefa, pode ser o caderno de matemática, e vocês vão fazer este registro aqui, colocando o nome da nossa cidade, a data de hoje, o dia da semana. Araçatuba, 20 de maio de 2021. Hoje é quinta-feira. Coloquem a matéria, que é matemática, que nós vamos estudar. Vocês vão colocar da onde é essa atividade. Então, atividade do dia, livro Aprender Sempre, páginas 82 e 83. O que vamos aprender? Nesta aula, vamos resolver problemas matemáticos, certo? Façam esse registro aí no seu caderno. Se vocês precisam de um tempinho para copiar, pausem o vídeo de vocês e copiem aí, pessoal. Façam esse registro direitinho para podermos responder as atividades de hoje no caderno, certo? Agora que você já copiou direitinho aí no seu caderno, né? Pode ser no de matemática, pode ser no de tarefa. Façam, abram aí o seu livro Aprender Sempre, nas páginas 82 e 83, que é onde estão as atividades de hoje, ok? Hoje nós estamos na aula número 2 de matemática e o título é Um Passeio de São Paulo a Paranapiacaba. Essa é a atividade que nós vamos realizar hoje, ok? Vamos começar a leitura do texto? O que vamos aprender? Nesta aula, vamos resolver problemas matemáticos, é o que vamos aprender na aula de hoje. Então, o título do texto é Um Passeio de São Paulo a Paranapiacaba. Tiago e seus irmãos, ao voltarem para casa, realizaram uma pesquisa e souberam que a primeira ferrovia do Brasil foi inaugurada em 30 de abril de 1854, ligando o Porto de Mauá, na Baía de Guanabara, até próximo da cidade de Petrópolis, no estado do Rio de Janeiro. Então, olha só, então, antes de ser construída, né, a estrada de ferro lá de Santos, como nós vimos na aula anterior, em 1854, já havia, olha só, uma ferrovia, né, que ligava o Porto de Mauá até próximo à cidade de Petrópolis, certo? O Porto de Mauá, né, que na realidade o nome do porto é Mauá, né, mas Porto, nós sabemos que é o local onde chegam os navios, né? E como nós já falamos na aula anterior, esse porto ele era muito importante porque era de onde ele é importante até os dias de hoje, porque era de onde chegavam todos os navios, né, que vinham trazendo mercadorias, mas também era o local onde desembarcavam os navios de passageiros. Então, esses passageiros que desciam, desembarcavam desses navios, iam até os trens, né, no caso aqui, tinha uma estação de trem e eram levados até a cidade de Petrópolis. E depois nós vimos, né, que quando nós estudamos na aula anterior, que nós vimos que os navios também chegavam ali em Santos, em São Paulo, e as pessoas elas desembarcavam do navio e embarcavam nos trens e iam até a cidade de São Paulo. Continuando. Essa ferrovia tinha 14,5 km de extensão. Eles ficaram sabendo sobre passeios que podem ser feitos no estado de São Paulo, em que é possível utilizar trens como meio de transporte.
É possível ir da cidade de São Paulo a Paranapiacaba de trem, saindo da Estação da Luz em um percurso de 45 quilômetros que dura 1h30. Então, vocês se lembram que eu mostrei para vocês o grande prédio lá da Estação da Luz na aula passada? Vou relembrar um pouquinho então. Então, vamos relembrar um pouquinho. Olha só, vocês se lembram que nós vimos na aula passada a Estação da Luz? Sim, então eles descobriram que partindo aqui da Estação da Luz, havia vários trens que levavam para vários lugares e que eles poderiam conhecer, olha só, a cidade de Paranapiacaba, onde é o quê? Era onde terminava ali os trilhos do trem. E nesse passeio, eles conheceram muitas coisas interessantes sobre a história das cidades e a história dos trens. Quem assistiu aquele vídeo que a professora deixou a indicação lá para vocês assistirem, vocês viram como é, né? Como é um lugar bonito, um lugar bastante agradável. E vocês viram até mesmo como era um trem de antigamente. Olha que bacana. Então, agora nós estaremos realizando as atividades. Então, aí do seu livro, Aprender Sempre, você vai abrir na página 82. Essas questões também você deverá responder no seu caderno. Então, você pode pausar o seu vídeo agora, pegar o seu livro, Aprender Sempre. Olha só, você pode pegar o seu livro, copiar as questões que estão aí na página 82, lá no seu caderno, para irmos respondendo juntos. Pode ser? Então, pode pausar o seu vídeo agora e vá copiar as questões. Se você já copiou as questões, então vamos continuar assistindo a nossa aula de hoje. Se você não terminou de copiar, então para de assistir agora, dá um pause e copie as questões no seu livro, que nós vamos responder, ó, juntinhos. Vamos lá? Na questão da letra A, né? Quantos habitantes você estima que tinha na vila de Paranapiacaba em 2012? Mais que 2.800, menos que 2.800 ou exatamente 2.800? Como você fez para descobrir? Então, lá no finalzinho do seu texto, nós vimos, olha só, que tinha esse parágrafo aqui, ó. A Vila de Paranapiacaba foi fundada em 1865 e, segundo dados do ano de 2012, contava com 1.509 habitantes do sexo masculino e 1.359 do sexo feminino. E aí, pessoal, como nós vamos responder essa questão da letra A, observando essa informação? Primeiro, a gente vai identificar as informações numéricas desse texto. Então, em 2012, eles observaram que havia 1.509, né, homens e 1.359 mulheres, tá? Essa vila de Paranapiacaba, ela foi uma vila que foi construída pelos ingleses para que os ferroviários, né, os trabalhadores da ferrovia, pudessem morar ali com as suas famílias. Então, ela foi fundada em 1865, então ela existe até os dias de hoje, certo? E em 2012 foi feita uma contagem das pessoas que vivem ali e descobriram esses dois números que nós estamos vendo. Então, na questão A pergunta é: você estima que tinha na vila de Paranapiacaba em 2012? Então, uma estimativa. Se há mais de 2.800 habitantes, menos de 2.800 ou exatamente 2.800? Então, para isso, eu identifico o número os dois números, né, as duas informações numéricas que eu tenho aí no texto, né? Então, eu identifico o número de habitantes que eram do sexo masculino e o número de habitantes do sexo feminino. Se eu quero fazer uma estimativa, eu quero fazer o número exato? Não, eu vou fazer o número aproximado. Então, qual é o número mais próximo aqui de 1.509? É o número de 1.500. E qual é o número mais próximo de 1.359? 1.300. Quanto que vai dar essa conta? 1.500 mais 1.300. Hã? Quanto que vai dar, pessoal?
Lembrando, né? 0 mais 0, 0. 0 mais 0, 0. 5 mais 3, quanto dá? E 1 mais 1, qual número vai dar? E aí, pessoal, esse número que deu, lembrando que é aproximado, porque olha só, a gente não colocou os números reais. Nessa vila tem mais de 2.800? Menos de 2.800 habitantes ou exatamente 2.800? Essa conta ela vai chegar no 2.800 porque nós estamos fazendo uma conta aproximada. E se eu observo aqui, ó, ainda restaram números na casa da dezena e da unidade. Então, significa que tem mais, menos ou exatamente 2.800 habitantes? Quem respondeu que tem mais de 2.800 respondeu corretamente. Não esqueçam de fazer esses registros aí no caderno de vocês. Façam os cálculos no caderno. Questão B. Se você já terminou, vamos responder a questão B, senão você volta um pouquinho o seu vídeo e termina de responder, tá? A questão A. Letra B. Qual o total de habitantes da vila de acordo com os dados de 2012? Se eu quero saber o total de habitantes, eu vou fazer uma conta que vai o quê? Utilizar os dois números que nós encontramos no texto, que é a quantidade de habitantes do sexo masculino e do sexo feminino. E se eu quero saber o total, eu vou somar esses números. Pode fazer o cálculo aí, pessoal. Questão C. O que havia mais? Habitantes do sexo masculino ou do sexo feminino? Quantos a mais? Então, eu vou observar os dois números, ó. 1.509 se refere às pessoas que eram do sexo masculino e 1.359 as que eram do sexo feminino. E aí, qual dos dois números é o maior? Qual nós vemos em maior quantidade? Homens ou mulheres, pessoal? Respondam aí. Ainda na página 82, letra D. A vila de Paranapiacaba já completou um século de fundação, ou seja, 100 anos? E aí, o que vocês acham, pessoal? Já completou 100 anos a vila de Paranapiacaba? Em que ano serão comemorados 2 séculos de sua fundação? Então, olha só. Primeiro, eu preciso identificar o ano de fundação, que foi fundado em 1865. E aí, nós estamos em qual ano hoje? No ano de 2021. A Vila de Paranapiacaba já completou 100 anos de fundação, ou seja, um século de fundação, ó, 100 anos. Quando isso vai acontecer? Eu posso fazer o cálculo mental, eu posso, no caso, nós vamos precisar registrar no caderno, né? Então, qual cálculo eu vou fazer nessa conta? 1865 mais quanto? Mais 100 anos. E aí, qual número nós vamos encontrar? Já respondeu aí no seu caderno? Então vamos relembrar. Você sabe dizer quantos anos tem um século? Vocês lembram? Então nós vamos relembrar um pouquinho sobre as medidas de tempo. E aí, pessoal? Um ano tem entre 365 ou 366 dias. Um biênio tem quanto tempo? 2 anos. Um quinquênio tem quantos anos? 5 anos. Uma década tem 10 anos. E um século equivale a 100 anos. Então, quantos anos nós temos em um século? Quem respondeu 100 anos respondeu corretamente. Então, agora nós vamos precisar dessa informação, olha só, para realizar essa questão. 1865 mais um século, mais 100, né? Que vai ser igual a. Aí aqui vocês completem onde está o sinalzinho, o ponto de interrogação, completem com o ano que vai, né? Que completaria 100 anos de fundação, certo?
Vamos lá? Se você já respondeu, vamos fazer a questão B. Quantos anos faltam para a comemoração de 2 séculos da fundação da Vila de Paranapiacaba? Então, 1 século, 100 anos. 2 séculos, quantos anos? 100 mais 100, 200 anos. Então, olha só. A vila foi fundada em 1865, mais 100 dá 1965. Então, 100 anos. Agora, mais 100. Quanto vai dar? Quer dizer, 200 anos, né? A mais. Que ano que vai chegar? Então, 1965 mais 100. Que ano que vai completar 200 anos da sua fundação? Precisa fazer o cálculo aí no seu caderno. E precisa também fazer esses registros que a professora Juscelia deixou aí para vocês, certo? Bom, agora que você já respondeu, nós vamos realizar a questão número 2, que começa aqui no finalzinho da página 82 e termina na página 83. Essas questões, deixa eu dar uma olhadinha, vocês também, ó, tem algum espacinho aí no livro para responder, mas não são todas, tá? Então, observem aí para ver o que precisa registrar no caderno ou não. Ricardo, irmão de Tiago, pesquisou sobre o número de habitantes de outros municípios do estado de São Paulo, que ele queria conhecer. Então, como eles estavam fazendo vários passeios, né? Ele fez uma pesquisa dos outros municípios que existem dentro do nosso estado de São Paulo. E aí ele viu alguns que ele gostaria de conhecer. Então, nós vamos falar um pouquinho, olha só, do nosso estado, que é o estado de São Paulo. Vocês sabiam que dentro do estado de São Paulo nós temos 645 municípios? Quem sabia disso? Tem 645 cidades dentro do estado de São Paulo. E dessas 645, tem 79 cidades que têm mais de 100 mil habitantes, que é também o caso da nossa cidade, Araçatuba, que está com quase 200 mil, né? E a população do estado de São Paulo está aproximadamente em 33 o quê? Milhões 771.408 habitantes. Isso é no estado de São Paulo inteiro. E aí, dentro da cidade de São Paulo, olha só, que é esse desenho aqui, que parece um machado, eu tenho todas essas cidadezinhas que estão em vermelho. Essas cidadezinhas que estão em vermelho, elas são chamadas de região metropolitana de São Paulo. Alguém já ouviu falar nesse nome? Região metropolitana de São Paulo? Bom, nós sabemos que a cidade de São Paulo é a cidade mais populosa dentro do estado de São Paulo. E também é a mais populosa dentro do Brasil e uma das maiores no mundo. Então, a cidade de São Paulo, capital, ela é conhecida no mundo todo. Então, só na capital tem 11.869.660 habitantes. Então, essa região aqui metropolitana, olha só, tem a capital do estado, que está bem aqui, e aqui em volta, onde está em vermelho, há 39 municípios que compõem essa região metropolitana. E a população somente, ó, desses municípios que estão em vermelho, equivale a 21 milhões 138.247 habitantes, o que representa cerca da metade da população de todo o estado de São Paulo. Então, somente nesses municípios que estão aqui em vermelho, tem a metade das pessoas que estão no estado de São Paulo, certo? Então, essas informações, elas foram importantes para vocês entenderem um pouquinho o que nós vamos realizar na atividade. Então, nós vimos que o Ricardo, irmão do Tiago, pesquisou sobre o número de habitantes de outros municípios do estado de São Paulo, que ele queria conhecer. Quais serão essas cidades, pessoal, que o Ricardo queria conhecer? Então, observe outras cidades de São Paulo e o número de habitantes de cada uma delas na tabela abaixo. Então, essa tabela vocês têm aí no livro de vocês.
que é a tabela das cidades de São Paulo e seus habitantes em 2020. Então, nós temos aqui ó, os nomes das cidades na primeira coluna e na segunda coluna o número de habitantes. Então, em Águas de Lindóia, 18.374. Águas de São Pedro, 3.122. Olha o tamanhozinho dessa cidade. Guararema, 29.429. Olambra, 14.493. E Santo Antônio do Pinhal, 6.628. Se vocês pesquisarem essas cidades, vocês vão descobrir qual a característica de cada uma delas. Por exemplo, quem aí já viu uma garrafinha de água que se chama Águas de Lindóia? Ah, alguém já deve ter visto. Então, que veio desta cidade com o mesmo nome. E se vocês pesquisarem essas outras cidades aqui, vocês vão perceber que elas também têm coisas especiais. Por isso que o irmão do Tiago quis conhecer essas cidades e observou os seus habitantes, certo? Então vamos falar um pouquinho do que está pedindo aí na página 83 do seu livro. Escreva o nome da cidade com o maior número de habitantes, né? E depois, na letra B, quantos habitantes há? Então, na sua tabela, qual a cidade que tem a maior quantidade de pessoas? Então, você observa aqui na coluna onde estão os números, e você pode circular aí no seu livro o número maior. Qual é o número maior? 29.429. E qual a cidade que tem esse número de habitantes? A cidade de Guararema. Circula aí no seu livro e responde aí na questão A. Pode responder. Guararema. E tem a letra B, volta um pouquinho. Ainda aqui na letra B, pergunta quantos habitantes há. Então, vocês vão escrever há 29.429 habitantes. Próxima questão, a letra C. Escreva o nome da cidade que tem o número de habitantes mais próximo da cidade que você colocou na questão A. Então, aqui na questão A, nós marcamos o número maior, que é 29.429, e o número mais próximo vai ser o número 18.374, porque os outros três números ó, são números menores. Então, qual é essa cidade que tem o número de habitantes mais próximo da quantidade que tem em Guararema? É a cidade de Águas de Lindóia, que é muito conhecida pela quantidade né, de água mineral existente na cidade. Letra D. Qual a cidade que tem o menor número de habitantes? Olhando lá na tabela. Circulem aí esses números, tá, pessoal? Que nós já destacamos, circula aí no seu livro. Aí eu vou observar aqui na coluna dos números de habitantes, qual o número menor, pessoal? Quem respondeu que é o 3.122, ó, respondeu certinho. Então, respondam aí na questão que é da letra, deixa eu ver, da letra D, que nós observamos que é a cidade de Águas de São Pedro é a cidade que tem a menor quantidade de habitantes. E na letra E, escolha 4 números da tabela e escreva-os usando algarismos e por extenso. Então, nós vamos observar a tabela. Ó, aqui tem 1, 2, 3, 4, 5 números. Vocês vão escolher 4 números destes aqui. Ó, por exemplo, eu escolhi, faz de conta que eu quis começar pelo número menor, que é o 3.122. Então, aqui na tabela que tem aí no seu livro, você vai escrever um número usando algarismos, 3.122, e na frente você vai escrever o nome do número. Depois vocês escolham mais 3 números aí na tabela, escreva com algarismos e na frente escreva como nós lemos o número, certo? Gente, essa foi a aula de hoje, nós terminamos. Eu espero vocês amanhã, sexta-feira, para a nossa última aula, certo? Um beijo e até amanhã. Tchau, tchau, pessoal.